Como devoto, convicto e fiel cristão evangélico que sou, vou procurar também aqui analisar se realmente o conceito da guerra justa tem ou não algum acolhimento bíblico, para depois dar no final a minha humilde opinião. Desde logo dizer que a generalidade dos destacados teólogos cristãos defende manifestamente o conceito da guerra justa, seguindo a mesma esteira do pensamento de Santo Agostinho, embora vincando algumas atenuantes bastante consideráveis. Por outras palavras, advogam estes teólogos que passo a citar: a guerra deve ser declarada só quando é necessário e para reduzir a injustiça e para que através dela Deus possa livrar os homens da necessidade e preservá-los em paz. Fim da citação. Mesmo na guerra sustentam ainda que, passo novamente a citar, o espírito do pacificador deve ser estimado, a sua conduta deve ser justa, manter a fé com o inimigo, cumprir promessas, evitar a violência desnecessária, o espólio, o massacre, a vingança, as atrocidades e as represálias. Fim da citação. Esta concepção foi amplamente defendida e difundida por Santo Tomás de Aquino, arrastando posteriormente os grandes reformadores protestantes, especialmente Martinho Lutero e João Calvino. O Anabatista Menno Simons, um dos importantes teólogos protestantes, foi o único que se distanciou radicalmente deste entendimento, defendendo uma posição do pacifismo, ou seja, contra a guerra. Menno Simons, formulando a sua oposição à guerra, baseou-se no facto de que passo a citar: o cristão ser o seguidor do príncipe da paz, tendo recebido a ordem expressa de amar os seus inimigos e fazer bem aos perseguidores, dando a outra face a quem lhe bater, fim da citação, para rejeitar categoricamente a possibilidade de um cristão participar na guerra ou mesmo defendê-la. Importa ainda salientar que este pacifismo foi posteriormente adotado pelo pastor batista e ativista político americano Martin Luther King na sua grande luta pelos direitos iguais entre os negros e os brancos nos Estados Unidos da América. Feito este brevíssimo enquadramento geral, cabe dizer que nada me surpreende quando vejo pessoas não crentes ou não cristãs no Senhor Jesus Cristo a defenderem ideologicamente a legitimidade da guerra ou guerra justa. É natural que eles tenham esse entendimento de ajustes de contas e de vingança para com o inimigo, visto que não têm o temor de Deus nos seus corações, diferentemente dos cristãos. São inteiramente contra a guerra e também contra a denominada guerra justa, independentemente da sua justificação legal, política, moral e ética. Por mais chocante que possa ser uma situação, como tem acontecido inúmeras vezes, de vermos pessoas inocentes a serem maltratadas, mortas de forma bruta e injusta, precisamos sempre de consciencializar que o nosso eterno Deus está sempre no controle da situação e que no devido tempo Ele manifestará o seu soberano poder para repor a justiça e punir os malfeitores. Nada, mas nada do que é feito neste maldito mundo transcende o seu domínio de ação, ou porventura que Deus não saiba, razão pela qual devemos procurar sempre aplacar os nossos ímpetos de vingança e esperar pacientemente em Deus. O papel que nos cabe como seus filhos é simplesmente o de dobrar os nossos joelhos em oração, intercedendo incessantemente a favor destes flagelos e tragédias humanas, pedindo ajuda divina e intervenção para sua eficaz resolução. Jamais esperançando que a guerra é a solução ideal dos problemas. Não é com a guerra que se faz a paz, tal como o mundo a pregoa, mas sim com o espírito do diálogo e da paz, procurando humildemente alcançar os consensos das partes beligerantes. Só assim poderemos fazer pontes viáveis e execuíveis e construir solidamente o caminho da tão ambiciosa paz entre os seres humanos, os povos e os países em geral. Perante tudo o que ficou exposto, sem qualquer tipo de hesitação, considero extremamente desprovido do fundamento bíblico a tese dos grandes teólogos que em cima mencionei e de tantos outros cristãos que ao longo dos tempos e ainda hoje continuam a defender convictamente a legitimidade da guerra justa como sendo solução para os reais problemas que afetam a humanidade. Apropriando-me das inspiradoras palavras do teólogo Menno Simons, pergunto a estes nossos irmãos na fé: digam-me como é que um cristão pode defender biblicamente a retaliação, a rebelião, a guerra, o golpear, o matar, o torturar, o roubar, o espoliar e o queimar cidades e vencer países? Toda a rebelião é da carne e do diabo. Oh, abençoado leitor, as nossas armas não são espadas nem lanças, mas a paciência, o silêncio e a esperança e a palavra de Deus. Considero que qualquer tipo de guerra está sempre subjacente às forças do mal. A guerra, seja justa ou não, é do diabo e dos seus agentes no mundo inteiro. A guerra é uma coisa bruta, sangrenta, horrorosa e macabra. Ela é inequivocamente maléfica, injusta, trágica e diabólica.
Com a guerra morrem inúmeras pessoas, sobretudo pessoas inocentes. Morrem as criancinhas indefesas, morrem júniores, adolescentes, jovens e adultos. Morrem pessoas doentes, morrem pessoas incapacitadas, morrem os pobres e os ricos, bem como os fracos e os poderosos. Morrem as mulheres, morrem as grávidas, morrem os idosos, morrem os homens, morrem acima de tudo os seres humanos. Morrem os sonhos e triunfa o ódio, a vingança, as bombas, a destruição, a matança, a carnificina, os horrores, a maldade e a malignidade. As forças do mal conseguem com a guerra abafar transitoriamente as forças do bem. Nós, os cristãos, somos os discípulos do Príncipe da Paz, o Senhor Jesus Cristo, e devemos seguir sempre o seu Evangelho da Paz, que é viver holisticamente na paz, promover a paz, defender a paz, transmitir os ideais da paz, estar em paz com tudo e todos à nossa volta. A paz do Senhor Jesus Cristo habilita-nos a reconciliar primeiramente com Deus, conosco, com os nossos semelhantes e com tudo à nossa volta. Não é uma paz débil, podre, momentânea ou de fachada, e tão pouco delimitada no curso do tempo. Ela é efetiva e eterna na vida de todos os homens e mulheres de boa vontade. Ela tem o poder para sarar as feridas, transformar o caráter, libertar dos corrosivos vícios e salvar do pecado. É a paz de Deus que excede qualquer tipo de arbítrio ou entendimento humano. Esta minha afirmação está colaborada com os textos bíblicos de 2 Coríntios 5, 17 e 18, Lucas 2, 14, Filipenses 4, 7, respectivamente.